Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, eu fico admirado pela forma com que os discípulos do Senhor reagiam quando estavam sofrendo perseguição. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, na altura do versículo 29, nós vamos ver os discípulos orando da seguinte maneira: Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que proclamem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto tu estendes as mãos para realizar curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu servo e filho Jesus Cristo. Queridos, a igreja do Senhor sempre passou por perseguições, sempre sofreu perseguições, mas nenhuma perseguição foi capaz de parar a igreja do Senhor. A igreja sempre sofreu combates, mas nenhum combate pôde abalar a base da igreja, porque a base da igreja é Cristo. O próprio Cristo falou isso em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Ora, se até os que confiam no Senhor não se abalam, o que dirá da base que sustenta a igreja do Senhor? E a base que sustenta a igreja do Senhor é o próprio Cristo. Não importa as perseguições que virão contra a igreja, não importa o que estão querendo fazer contra a igreja, porque ninguém pode calar a voz da igreja. Se fecharem os templos, a gente invade as casas através das redes sociais. Se nos bloquearem nas redes, nós vamos para as ruas anunciar o Evangelho. E se quiserem nos prender por causa dessa atitude, ora, o próprio Paulo já afirmava que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Se os nossos irmãos da igreja primitiva, eles não se acovardaram diante das perseguições, nós também não devemos nos acovardar. Os discípulos eram levados até as autoridades, os discípulos eram presos por não ter feito nada de mal, mas mesmo assim os discípulos permaneciam firmes na sua pregação, na pregação do Evangelho. E se eles não se acovardaram, nós também não vamos nos acovardar. Nós vamos continuar pregando a Cristo, porque essa era a preocupação daqueles que perseguiam a igreja de Cristo. No capítulo 4 de Atos, os discípulos estão sendo presos apenas por estarem falando no nome de Jesus Cristo, por estarem pregando no nome de Jesus Cristo. E os discípulos foram ameaçados, e as pessoas que estavam ameaçando os discípulos diziam: nós não queremos que vocês falem no nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aqueles que perseguem a igreja, eles sabem que o Cristo que nós pregamos pode libertar, pode curar, pode transformar. Mas mesmo assim os discípulos continuaram anunciando o caminho da salvação. Muitos discípulos de Jesus foram mortos por amor ao Evangelho. Muitos discípulos de Jesus perderam as suas vidas, mas não deixaram de anunciar ao nome de Jesus Cristo, pois o nome de Jesus Cristo ainda pode salvar, curar e libertar. Então nós não devemos nos preocupar o que é que as autoridades vão fazer com a igreja, o que é que elas querem fazer contra a igreja. Nós sabemos qual é a nossa base, e nenhuma perseguição irá abalar a base que é Cristo. Portanto, continuemos pregando o Evangelho, continuemos falando de Cristo, pois esta é a nossa missão. E eu tenho certeza que Deus irá honrar a nossa ousadia, a nossa intrepidez de não se calar diante das adversidades e diante das perseguições. Se o nosso adversário pensa que porque as igrejas estão fechadas, ninguém mais vai aceitar a Cristo, ninguém mais vai confessar Jesus como Senhor, está errado, está equivocado, porque o nome de Jesus Cristo ainda continua sendo anunciado,
E o nome de Jesus Cristo ainda vai ser, por muitas pessoas, confessado, e muitas vidas irão alcançar a salvação que há no nome de Jesus Cristo. Você que continua pregando a palavra do Senhor, que continua com ousadia anunciando a palavra da salvação, vamos continuar nessa pegada, vamos continuar nesse objetivo, pois temos a certeza que a vitória é da igreja e a igreja prevalecerá